A posse de Lula, uma nova projeção do Banco BTG Pactual indica que o dólar pode chegar a um patamar de R$ 6,00 no próximo governo. Além disso, a previsão da taxa Selic é de 12,75%. Lembrando que atualmente é de 13,75%. Essa revisão da Selic é justificada pela forte expansão fiscal prevista para o novo governo Lula, aliada ao risco de um cenário inflacionário adverso. E o fraco crescimento econômico deve limitar também o crescimento da demanda e acabar por impactar negativamente o investimento privado e o mercado de trabalho. A expectativa de crescimento em 2023 é de apenas 0,7% e de 0,9% em 2024. Não dá para brigar com os números, Conrado, ou será que dá? Aros, a gente tinha uma Selic de 2,25% em 2020, né? Com o Bolsonaro 2%. Aí sim, ninguém deixava o dinheiro em banco, todo mundo colocava no mercado, colocava na bolsa, abria novos empreendimentos. Agora não, agora vocês estão vendo a realidade. É o que eu comentava com vocês lá no início. Estão falando em 12%, vai ficar acima de 14%, anota. É uma coisa óbvia o que a gente está falando. Por quê? Porque ninguém vai querer mais dar dinheiro para o Brasil. E aí, para não dar dinheiro para o Brasil, tem que pegar dinheiro emprestado. Para pegar dinheiro emprestado, tem que pagar mais juros. Para pagar mais juros, ninguém mais vai fazer o Brasil crescer. E aí o dólar, o que vai acontecer? Né? Óbvio. Com todo esse valor subindo com essas discrepâncias, tu vai ter o valor da moeda caindo cada vez mais. E se tiver um crescimento do dólar maior, essa discrepância passa dos R$ 6,00. E aí é o que eu falava para vocês no início dos meus comentários hoje. Com dólar mais alto, tu acha que o arroz, o soja, né, vão ficar aqui ou vão ser vendido para fora com valor maior? Vai para fora e aqui vai ter mais raridade desse produto. Mais raridade, preço maior, mais inflação. Como é que o governo vai fazer para tirar toda essa inflação do Brasil? Mais impostos. Nós já comentamos hoje. É a única reforma que a gente está vendo no Brasil. Tu não vai ver reforma administrativa no governo Lula. Tu não vai ver reforma política no governo Lula. Tu vai ver o quê? Reforma tributária. Para quê? Para entubar o cidadão. Não vai ser para baixar tributos como tu viu no governo do Bolsonaro, né? Cara, o Haddad já pediu para o atual governo, olha só, meus amigos, já cancela esses impostos pequenininhos aí, que eu preciso voltar a dar dinheiro, nosso dinheirinho, né, que sai do nosso bolsinho aqui, ó, para todos os estados e para os municípios. Não vai sair da União esse dinheiro, vai sair tudo do nosso bolsinho. Já está tudo desenhado agora. O problema do Brasil, como diz lá uma frase de um escritor que eu gosto muito, que é o Nelson Rodrigues, é que só os profetas enxergam o óbvio, né? A gente está falando aqui para vocês, já falávamos durante o período eleitoral, já falamos agora, já com a conjectura e dando números do que vai acontecer, e tem pessoas aí, tipo esse Amoedo, um cara de pau, né, que vem dizer, eu votei no Lula para tirar o Bolsonaro, meu objetivo foi alcançado. Ou seja, vou afundar o Brasil para dar uma lacradinha na internet. Um cara que não existe. Esse é o resumo que a gente tem dos isentões, esse é o resumo desses liberais limpinhos do que a gente viu durante a campanha. Todo mundo queria o Lula, paz e amor e acabaram sendo entubados e o governo Lula ainda nem começou, Aros. E para você, Kobayashi? Bom, nada também de muito surpreendente. A gente já está vendo o caminho da inflação aí com o aumento do preço dos combustíveis. Agora, a alta do dólar. A gente precisa lembrar que às vezes isso é tão óbvio que a gente não consegue enxergar. Quando significa que o dólar está subindo, significa que a nossa moeda está fraca, que a nossa moeda vale menos. O Conrado já deu aí uma belíssima explicação do que acontece quando a nossa moeda vale menos. O produto interno vai para fora e aquilo que a gente poderia comprar de fora de matéria-prima, importação, fica muito caro. E isso faz o quê? Isola o Brasil das negociações externas interessantes. Essa é a realidade do enfraquecimento, da desvalorização da nossa moeda, o real. E a gente precisa lembrar que essa é uma previsão das pessoas que lidam com os números diariamente. Está todo mundo vendo, o que era muito previsível, né? Aumento do dólar, baixa da bolsa, baixa dos investimentos nas bolsas de valores, né? E inflação.
a nossa moeda não vai estar comprando nada daqui a pouco e tudo isso foi muito bem avisado. Aliás, agora com a aprovação da PEC do estouro com 160 bi, isso fica ainda mais evidente. Isso se materializou e é isso que nós vamos ver, infelizmente, nos primeiros meses de governo Lula em 2023. Os tropeços na economia têm um impacto importantíssimo na avaliação dos governantes, né, Vilela? Ou seja, há que se ter um cuidado grande ao olhar esses números se o próximo governo quiser manter um nível de avaliação bom, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Sem dúvida, e muitas vezes, Aros, nós temos uma certa dicotomia que se coloca à frente dos gestores públicos, que é o fato de que algumas medidas que são importantes, são necessárias, acabam sendo medidas impopulares. E aí, por vezes, é muito comum que o gestor público, o político, acabe pensando com a cabeça eleitoral, com a cabeça de quem quer ter apoio político, de quem quer ter voto, e acabe deixando de lado medidas que são essenciais. E em todos os governos, uns mais, outros menos, nós tivemos esse tipo de prática. Inclusive no governo Bolsonaro tivemos isso e foi objeto de duras críticas nesse sentido em alguns momentos onde ele quis jogar para a plateia. O fato é que agora, nesse novo governo que se coloca, tem um aspecto que é muito importante, que o Constantino fala sempre isso aqui no programa, que é o fato de que o presidente eleito, ele sempre foi muito sincero com relação a isso nas suas colocações. Todos esses elementos que nós estamos colocando aqui, de aumento do gasto público, de desapego com as regras fiscais, com o controle fiscal, com o teto de gastos, todos esses elementos, o presidente eleito já deixava claro durante, inclusive, toda a campanha eleitoral. Então, quem, de alguma forma, votou, já sabia o que esperaria desse novo governo. E isso realmente, se de um lado acaba distribuindo, num primeiro momento, algumas benesses para o cidadão, mas, por outro lado, acaba levando o país a uma crise, e nós já vimos esse filme. E que, no final das contas, quem acaba pagando o preço por isso tudo é a população. Ô Kobayashi, a gente tem uma situação interessante quando a gente olha os discursos não só do Lula, mas de apoiadores ao longo da campanha, no que diz respeito aos gastos, sobretudo ao teto de gasto, responsabilidade fiscal, sinalizações bastante complicadas do ponto de vista da gestão pública, não é? A gente agora vê essas projeções e já algumas sinalizações agora já como um governo eleito. Dá para a gente dizer que a irresponsabilidade, pelo menos ao que tudo indica, vai imperar sob a ótica da gestão das contas públicas e isso vai trazer um preço caro para a gente lá na frente? Sim, isso vai trazer um preço muito caro para a gente e para todos os trabalhadores, né? E a gente precisa lembrar uma questão importante, que é a promessa do Fernando Haddad, que será o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, por uma reforma tributária, ou seja, por um novo modelo tributário. E aí é muito interessante que primeiro se aprova o estouro no teto de gastos. Primeiro a gente vai gastar um monte e depois é que a gente vai pagar essa conta com um novo modelo tributário que vem se desenhando por aí. E aí isso dá arrepio. Como é que vai ser esse novo modelo tributário do governo petista desenhado pelo ministro Fernando Haddad para pagar todas essas contas? Ele já sinaliza aumento dos impostos no combustível. Como é que vai ser o IPTU? Como é que vai ser o imposto ITCMD de transferência de herança e de doação? Tudo isso parece que vai ser tudo muito maior. As pessoas já falavam, aqueles mais próximos à ala mais extrema da esquerda, de que havia uma necessidade de taxar grandes fortunas. O que é grande fortuna, né? Será que isso não inibe os investidores de virem para o Brasil, de multinacionais, de
investirem no território brasileiro, que geraria empregos, que desenvolveria a economia, que desenvolveria não só por trabalhador a título de salário, mas para o desenvolvimento da própria tecnologia no Brasil, um desenvolvimento social, de tecnologia, econômico importante? Inibe muito, e a previsão é essa, infelizmente. Então a gente precisa olhar com muita atenção os próximos capítulos dessa história, dessa novela de como vai ser a atuação, a responsabilidade ou a irresponsabilidade fiscal no governo petista de 2023 em diante. É evidente que a expectativa é para que toda essa perspectiva não se cumpra, porque afinal de contas seria devastador para o país, Conrado. Mas a gente tem que lembrar também que há uma série de propostas de reformas das mais variadas, e a gente pode pensar, por exemplo, a tributária, que seguramente seria uma das mais importantes, que estão paradas no Congresso, discussões que ficaram paradas em função de outras agendas que se colocaram na frente e que, diante de tudo isso que a gente está vendo, dificilmente vão caminhar, né? O Brasil, meus amigos, a gente voltou ao status quo ante. O que é isso? É esse Brasil que a gente tinha estabelecido antes dessas transformações que a gente teve no último governo. Quer gostem ou não gostem do último governo Bolsonaro, foi uma mudança de perspectivas no Brasil, até mesmo de perspectivas de comércio exterior. Quer ver uma coisa? O Brasil estava tão próximo de entrar na OCDE. Hoje, o governo Lula já falou, como sempre disse, né? Nós não temos interesses em participar na OCDE. A OCDE é uma aliança de botar o nosso produto sendo melhor comercializado no exterior e melhorar a nossa balança comercial. Uma coisa que o Nelson falou aqui muito bem, que é interessante a gente enxergar, porque eu começo a falar e como a economia tem diversas nuances, eu até paro para não ficar muito avassalador aqui. Mas, meus amigos, no momento que a gente tem o dólar alto, a gente não tem mais poder de compra para importar produtos. E aí, quando tu não tem poder de compra, imagina tu é um empresário, tu traz produtos de fora para vender aqui dentro. No momento que tu não consegue fazer isso, quem é que vão ficar? Aquelas antigas empresas, os grandes monopólios, né? Os grandes capitalistas. E aí se transformam os cartéis. Tem mais monopólio dentro do Brasil. Ou por que tu acha que são sempre essas grandes empresas que apoiam a esquerda? Por que tu acha que os grandes bancos sempre apoiam a esquerda? Porque se tu abrir um mercado, vem mais concorrência. Vem possibilidade deles perderem dinheiro. E é por isso que tu vê sempre as grandes marcas querendo a esquerda no poder, para manter seus vínculos, muitas vezes não republicanos. A gente olha, tirando o mensalão, que a gente tinha empresas que pagavam o governo para fazer leis que beneficiavam o seu comércio, a importação de produtos, ou a venda, ou a baixa da tributação para eles. Nós vamos ver tudo isso de novo. O Brasil deu uma ré, meus amigos, e deu uma ré lá para os anos 90. Então vocês entendem que além de ter perdido o que a gente poderia estar caminhando, né, em direção a um futuro mais desenvolvido, a gente está voltando a uma realidade da treta das mesmas famílias que tu vê aqui os sobrenomes, Barbalho, Renan Calheiros, Sarney, esses caras, tu vê há quanto tempo? Há quantas décadas tu ouve essas mesmas famílias no poder? Tu acha que isso aqui é à toa? Vocês acham que isso não é à toa? Os mesmos bancos sempre ajudando as campanhas, bilionários, vai ver se eles vão ser punidos de alguma forma, vai ver se vai ter tributação para eles. Não, vai ser só mais taxa, mais cartel, mais monopólio e mais dinheiro no bolso deles. Não à toa tiveram centenas de bilhões de reais em lucros recordes, todos esses bancos, durante os governos petistas, principalmente durante o governo Lula. E é isso que a gente já vê acontecer. Meus amigos, a gente tem que olhar o presente com os olhos do passado para assim prevermos o futuro. Essa é a lógica da análise de todas as áreas sociais, principalmente da análise política e da análise econômica, Aros.